começando aqui de forma simultânea em 2 Facebooks, né? Uma transmissão falando de Bíblia. Estou aqui ao lado do pastor Claude e um grande amigo que Jesus nos deu para falarmos um pouquinho mais sobre a palavra de Deus, né? Não sei qual horário que você vai nos assistir, vai nos ver, mas nós queremos aqui falar um pouquinho a respeito da palavra de Deus. Seja muito bem-vindo ao nosso perfil, seja muito bem-vindo ao um perfil e a uma live onde nós vamos falar em alguns minutos a respeito da Bíblia. Amém, meus irmãos? Eu vou deixar aqui o pastor Claude também dar as suas saudações aí, né, aos irmãos que estarão vendo essa live. Irmãos, a paz do Senhor a todos. Vamos falar de Bíblia, como disse o pastor. Para a gente aprender, precisamos aprender, né? A Bíblia, a comunicação que temos, isso de levar o Evangelho, não só dentro da igreja. Então a gente está usando esse meio de ferramenta, né, de Facebook, fazer live, né, mais para frente, quem sabe, podcast também, e assim vamos. Aqui o entrevistador, o pastor Dario, que sabe mexer com essas ferramentas. Então nós vamos aprender Bíblia, né? Vamos conversar sobre Bíblia. Não é doutrina, não vamos falar de costume, mas aprender a Bíblia. O pastor Claude, ele tem uma fala, né, muito interessante, que é para a gente não fazer, né, daquilo que nós já passamos, né, das experiências que temos, né, das intimidades que nós temos, uma doutrina. Né? Então, assim, nem tudo que nós vamos falar aqui, irmãos, né, é uma doutrina. Nós vamos falar de Bíblia. A gente sempre costuma dizer que nós temos uma mentalidade um pouco mais aberta. Né? Nós conhecemos a Bíblia por um ângulo onde alguns não conhecem. Né? Então, eu peço aí que você também deixe a sua dúvida, seu comentário. Né? Já está chegando algumas pessoas. E se o som estiver ruim, fala para que a gente possa melhorar, falar um pouco mais alto, tá bom? Então nos ajude aí nessa transmissão. Vai ser alguns minutos aqui que nós vamos falar de Bíblia. E a primeira pergunta que eu já deixo aqui para o pastor Claude, né? Quem é o pastor Claude? Né? Quais são as raízes do pastor Claude? Porque senão as pessoas vão olhar e falar, não, mas é só mais um pastor que caiu de paraquedas, né? E é aqui do meu lado um homem que tem muita experiência. E eu creio que vai ser benção. Eu acho que acabou a energia da cidade. A energia da cidade é uma benção, mas já voltou de novo. Então, enquanto vai arrumando, eu vou falando. Eu sou pastor, né? Vim de Sorocaba já há uns 4 anos. Estamos aqui na cidade de Aras, essa grande cidade abençoada, onde encontramos o pastor Dario, o pastor Dori, e fizemos grande amizade, né? A gente já está no Evangelho aí uns 30 anos, aprendendo, lendo isso, né? A Bíblia, estudando, o tempo ainda das fitinhas cassete, tempo que tinha que pesquisar em livro, né? Não tinha Google, não tinha Facebook, nem YouTube. E assim a gente está nessa... E vamos estudando, né? Aprendendo a Bíblia. Estamos hoje aqui na cidade, né? Junto com o pastor, e vamos fazendo a obra de Deus, né? Cada vez de uma maneira diferente, porque tem que ser assim, não só dentro da igreja, como muitos fazem, né? Fica ali impressionado dentro da igreja, acho que o chamado é para o ministério é dirigir, e na verdade a chamada é para pregar o evangelho a toda criatura. Então estamos aqui, né, já para trabalhar para o Senhor, pastor Dario. O pastor Claude tocou num assunto muito sério, né? E tem muita gente que acha que trabalha só em prol ao ministério, né? E é o que nós estamos vendo, inclusive na nossa região, né, pastor? As pessoas falam a língua do ministério, muitas vezes sabem que estão errados ao falar, mas eles precisam falar da forma que o ministério manda. Né? E é algo até que o pastor Claude tem, né, que é não falar a língua do ministério. Né? Nós aprendemos aí, nesses 4 anos aí que nós temos, 3 anos que eu convivo, né, com o pastor Claude, e nós aprendemos que ele é uma pessoa que não fala muito a língua do ministério, mas é porque conheceu. Né? E a Bíblia nos ensina, irmãos, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? Então, nós conhecendo a verdade, nós temos uma certa liberdade, né? Que é poder fazer, não segundo a nossa vontade, mas a vontade a qual a palavra nos ensina, né? Então, é interessante, né? O pastor falou o versículo, que a palavra, quando a gente começa, tem que
se abrir. O próprio Paulo dizendo, escrevendo que nós temos a mente de Cristo. Então, nossa mente quando lemos a Bíblia, é um perigo, né? De ministério, né? Vamos falar assim, de ministério. Você não fica preso, porque você segue a Bíblia. E a Bíblia te dá liberdade. Jesus te dá liberdade. Ele te chamou para te dar liberdade, não para ficar preso. E é um fato muito verdadeiro, né, irmãos? Então, nós estamos aqui hoje, vamos debater algumas coisas, falar algumas coisas, né? Debater não, porque eu não sou nem louco de debater. Mas nós vamos aqui falar algumas coisas a respeito da palavra. O sinal está oscilando bastante, a energia está meio que enfraquecendo aqui. Se cair aqui, nós estamos também ao vivo com o pastor Claude, no perfil dele ali do Facebook, né? E eu já até marquei ele aqui na chamada da live aqui em cima, tá bom? Mas deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Pastor, o senhor que vem, né, da igreja mais antiga, né? Nós somos a igreja mais antiga. O que o senhor tem sentido mais falta hoje na igreja atual que tinha na igreja antiga que o senhor não vê nessa daqui? Isso não é combinado. Olha, hoje as igrejas, a maioria, os pastores, eles têm bastante estudo, né? Umas têm muitos estudos, conhecem até bastante Bíblia. E a igreja, os anos 90, para trás, os homens tinham mais sensibilidade ao espírito. Eles eram mais sensíveis. Então, a maneira de culto era diferente. Só que, trazendo para os dias de hoje, né, as pessoas conhecedoras da Bíblia, e ou cinco, como diz a turma, que conhecer Bíblia, irmão, não é conhecer versículo. De Gênesis Apocalipse, está pregando, porque no capítulo tal está escrito assim, no capítulo, não é conhecer versículo. Conhecer Bíblia é você ler o texto, saber interpretar o texto, saber fazer uma exegese do texto, saber aplicar o texto. Senão nós vamos fazer um anacronismo na Bíblia, ligar um texto com o outro que não faz sentido. Quando se prega, né, o pastor Dario que é pregador, quando se prega, ainda você espiritualiza isso, ainda, né, cabe dentro da pregação, mas no ensino já é diferente. Então a igreja de hoje, ela está, oscilando muito nisso aí, porque eles não se aprofundam, né, no conhecimento e nem no espiritual que era a igreja antiga. A igreja antiga, o povo era muito sensível no espírito, né? Deus falava, Deus bradava mesmo. Pode ver que hoje é diferente a maneira de Deus trabalhar na igreja, por causa da cultura também que vai mudando. Eu me lembro muito, eu sempre digo que eu me lembro muito do meu avô, né? Meu avô, ele dizia que quando ele era jovem, ele pregava um hino da harpa, né? E Jesus salvava, batizava com o Espírito Santo com o hino da harpa. Aí eu peguei já, né? Eu sou de 90, eu peguei a década de 90 ali, eu lembro muito do meu pai estudando Bíblia, lendo, contando histórias da Bíblia, tanto que eu sou apaixonado pela Bíblia, por história da Bíblia, né? Por ouvir o meu pai me ensinando, por ouvir ele contando as histórias da Bíblia. Mas a gente sempre tinha esse alinhamento, né? E hoje eu vejo muito, pastor, que o foco de muitas igrejas mudaram, né? Até eu vou tocar nesse assunto aqui com o senhor. Um dos focos de muitas igrejas, e eu digo igreja de placa, tá, irmãos? Né? Tem virado o dinheiro, né? A igreja virou comércio. E a outra igreja é a igreja que só quer abençoar o povo. Eu tenho saído muito pregar, a gente tem muitas agendas, e quase todos os temas das agendas é bênção para o povo. Né? Mas hoje em dia já não querem mais ensinar a palavra. Né? Eu sempre digo, está aqui na live aqui o irmão José Mário, né? O presbítero irmão José Mário, e eu sempre digo que ele é um dos maiores avivalistas que eu conheço, né? Que eu vejo pregar. Né? E eu aprendi muito com ele na forma que ele prega avivado. Né? Mas eu já tenho a história, né? Eu gosto da história. E já o pastor Claude já é mais ensinador. Né? Então, assim, hoje, o que o Dario tem visto, né? É que as igrejas hoje ela está focada em pedir o dízimo, né? Em querer contribuição para tudo. E o outro lado da igreja só pregar bênção. Né? O senhor tem notado isso também, pastor? Tem. Isso está claro, né? Em todo movimento que a gente vê, todas as igrejas pentecostal, neopentecostal, elas estão ou prega só dízimo, né? Ou só bênção. E é uma linguagem que é vinda lá de cima, né? Eu falo lá de cima que é dos presidentes, e é imposta para os pastor local, e eles têm que falar. Infelizmente, eles têm que seguir aquele cronograma. Eles têm que falar a linguagem da igreja. Só que,
quando você vai ler a Bíblia, você se aprofunda na palavra, você vê que você tem que ter liberdade. Você não pode ficar preso a uma instituição. Não, você tem liberdade para pregar. Eu hoje tenho alguns lugares aí da igreja que eu vi mesmo que eu não posso. Por causa que eu não posso expor pensamentos, às vezes, do público que eles não vão querer, porque acha que está errado. Já vão taxar como herege, né? Eu estava estudando sobre a heresia, porque para eles é heresia, não é. São pensamentos diferentes. A igreja hoje ou é bênção ou é dinheiro. Eu estava até vendo um corte de um rapaz ensinando, ele falando que o pastor ele é para servir. E eles estão sendo servidos. Eles estão se servindo da obra em vez de servir. Tá certo, a Bíblia diz que ele tem que, o trabalhador é digno do seu salário, sim. Ele tem que ser mantido pela obra, não enriquecido pela obra. E é o que nós estamos vendo hoje. Os pastores hoje ele quer se enriquecer. Só cada vez mais carros de 1 milhão, e 300 mil, e 100 mil, enquanto a igreja está a míngua, às vezes. É uma inversão de valor, né? Estão usufruindo da igreja, né? E da fé de muitas pessoas. O que mais me entristece é isso, né? É ver que hoje em dia se usa muito a fé das pessoas, né? Eu vim de uma determinada congregação, né, falando ainda do dízimo, aonde o meu presidente na época disse que eu era amaldiçoado, né? Eu desempregado, devendo até para o SPC, para o Serasa, né? Eu fui lá para pedir uma oração para ele disse para mim que eu era amaldiçoado, que Deus não me abençoava porque eu era amaldiçoado porque eu não estava pagando dízimo, né? Aí eu disse para ele, mas pastor, eu não tenho da onde, não tenho um recurso. Ele disse, mas como você está comendo? Né? Então quer dizer, eu precisaria dizimar, pastor, até do feijão que eu comia, que eu ganhava de alguém? Eu vejo na Bíblia que dízimo, ela é bíblico, mas é gratidão, entendeu? Porque os versículos da Bíblia diz, tá, ali vamos entrar no contexto do Antigo Testamento, se a gente vê lá Abel e Caim, era um tipo de dízimo, mas era uma oferta por gratidão que eles davam. O que Abraão fez foi uma oferta de gratidão, ele não quis a riqueza. Quando falaram para ele, não, você pode ficar com tudo, ele falou, não quero nada, pode ficar para vocês, para não venha dizer depois que eu enriqueci por causa de vocês. Então ele deixou, não é que ele deu o dízimo, ele deixou tudo. Leia lá, interprete meu texto, você vai ver que ele deixou tudo para que ninguém desse lá, ó, enriqueceu por causa que nós demos tudo para ele lá. Então Abraão ele deixa, a Bíblia vai dizer, e ele deu tudo, não, ele deixou tudo lá. E depois os levitas, né, vieram a tribo de Levi e todas as outras tribos de trabalhar e dar o dízimo para eles cuidar da obra. Isso é dízimo bíblico. Agora, quando nós olhamos para os dias de hoje, do ano 70 depois de Cristo para cá, eles não têm mais dízimo. Os judeus não dão mais dízimo. Quem só dá dízimo é cristão, porque eles não têm templo, eles não têm o sacerdote lá, e não tem a tribo de Levi, não está, os levitas não estão apostos para receber esses dízimos ainda, até fazer o tempo de novo. Então quem dá dízimo hoje são só os cristãos, que são os dizimistas. Os judeus não dão mais dízimo. E nós somos de uma, né, congregamos hoje numa congregação, né, Tabernáculo das Maravilhas, e essa é uma diferença que nós sentimos muito do nosso pastor, né, porque o pastor ele não exige, não pede, né? Há sim ali a oferta voluntária, há sim o devolver do dízimo, né? Mas nós estamos falando aqui, irmãos, talvez alguém até pense, mas então os pastores estão falando que eu não preciso dizimar. Irmão, o dízimo é questão de fé, né? O dízimo é uma questão de fé, né? E eu vou te dar um exemplo. Eu como dizimista, né, eu recebi muitas bênçãos da parte de Deus. Mas chegou um período que eu não podia dizimar, eu não tinha condição de devolver o meu dízimo, e eu era obrigado pelo ministério a devolver o meu dízimo. Até o pastor Ricardo, que era meu pastor em Botucatu na época, ele disse para meu filho, você não pode tirar da sua casa por conta do ministério. Porque você tem que pagar o que vale mais, é seu nome limpo ou você pagar o dízimo na igreja. Então há esse sacrifício. Quando a Bíblia nos ensina, os irmãos são conhecedores, a Bíblia nos ensina a devolver ao Senhor com alegria.
Então, a partir do momento que está se tornando um peso, eu não acho que seja algo abençoado. Eu não sei se o senhor vai discordar de mim. Não, seria um sacrifício de todo, né? Você está tirando dos seus filhos, da sua casa, para dar. Então, você não está fazendo por gratidão. Gratidão você está fazendo por alegria. Agradecimento a Deus, é o que eles faziam. Agradecer por aquela colheita, né? Não era dinheiro, era colheita. Mas vemos que hoje procede dessa maneira. Se você não der, você não é levado ao ministério, ao cargo, você pode ser... Até um tempo atrás, aí deu uma discussão por causa disso aí. Eu disse que o crente, ele não é chamado para obra dentro de algumas igrejas, né, separado para um ministério, diaconato, presbitério, se ele não for dizimista, porque ele pode ser crente fiel, pode ser o crente mais santo da igreja, mas se ele não for dizimista, para eles não serve. Quer dizer, os valores estão mudados, está tudo invertido. E se a gente olhar na Bíblia Sagrada, quem foi separado foi a igreja. Uma das questões, né, polêmicas. Porque tinha a igreja, ela falou, não, precisa de pessoas. Foi separado, a igreja separava. A igreja orava e sabia, aquele ali é bom. Porque às vezes o pastor chegou na igreja e está aí, 3 meses, 4 meses, ele não tem condição dele separar o obreiro. Né? Ele vai olhar pelo dízimo, ali, se ele é fiel no dízimo. Mas a congregação, ela sabe quem que é o obreiro, quem é aquele que se destaca, aquele que cumpre o que a Bíblia está dizendo. Então, a igreja indicou, né, e os apóstolos oraram e separaram. O pastor Claude está citando aqui, né, o primeiro capítulo de Atos. Isso. Né, quando Judas ele, né, comete ali o suicídio, e a igreja, as pessoas, né, é quem vai dar testemunho daquele que seria colocado no lugar. Esses dias eu esteve pregando na cidade de Botucatu, no sábado, se eu não me engano, e eu estava dizendo, né, a respeito de nos dias de hoje, né, as pessoas não são mais reconhecidas por aquilo que tem. Né? Não é reconhecido pela Bíblia que tem, que prega, né, que ensina, né, porque como o pastor já disse aqui, há uma diferença, né, de quem sabe a Bíblia, conhece a Bíblia. Por quê? Porque aquele que sabe, ele cita tudo que é versículo, ele conhece, ele sabe onde está, ele sabe. Né? Mas há uma diferença de quem vai expor o texto, né? De quem sabe explicar o texto. Então é isso que hoje em dia nós estamos vendo. Né? Então aqui no capítulo 1 de Atos, a Bíblia diz que quando eles vão escolher, né, dentre os homens, alguém para ficar, alguém para ser, né, o diácono, né, para servir, e depois mais para frente eles vão precisar de outro diácono, né? Quem elege os diáconos não eram os pastores, não eram os amigos, né? Hoje nós estamos vendo muito, a gente chega até a bater naquela questão que a gente sempre conversa, né, pastor? É chamado ou é amizade? Né? Porque o chamado, irmãos, ele suporta a prova. O que tem a chamada é aquele um que apanha todo dia, mas ele não desiste da vocação que ele tem. Né? E o amigo não. Aí ele chega por amizade. Né? Ele chega ali, não, eu sou amigo do pastor fulano de tal. Então o pastor fulano de tal é quem vai separar ele. Né? E nós somos de uma época, né, o pastor Claude muito mais que eu, né, onde a gente não chegava por amizade. Não, eu sou filho de pastor. Né? E eu tenho orgulho de dizer que o pastor Dorival, meu pai, né, ele não me levou, nem me separou cooperador. Né? Então, assim, não foi amizade, não foi apadrinhamento. Eu sofri, irmão. Né? Eu tive um pastor que judiou de mim, que me ensinou na raça a ser obreiro. Né? E eu creio que o pastor Claude é assim também, né, pastor? A gente veio de um tempo que o obreiro era aprovado. Ele era aprovado para ser aprovado. Não era igual hoje. Não, chega na igreja, o pastor chega na igreja, já fulano e fulano já vai ser separado. Não, e eu até disse num comentário um dia na escola dominical que a pessoa vai ser separada de comer. O costume da época dizia comer 1 quilo de sal, né, um saco de sal junto com o pastor, porque daí isso demora tempos para comer, né, um saco de sal. Imagina quanto tempo vai. Então, dá tempo do pastor conhecer aquele obreiro, saber se ele era, né, capacitado para ser chamado, para ser separado. Daí ele indica para o ministério e vai na separação. E até fui mal interpretado isso aí. Mas a verdade é que antes era assim. Hoje, não. Se você tiver uma condição financeira melhor, você pode abençoar mais a igreja, então você vai trazendo para cá.
Lógico, a igreja precisa de ajuda? Precisa. Mas precisamos ter noção do que a Bíblia está ensinando, nós como obreiros, né? Como pastor, como assumimos a obra de Deus, a gente tem que ter uma consciência dentro da Bíblia. É aquilo que o pastor está falando. Conhece a Bíblia, sabe versículo por versículo da Bíblia, mas consegue interpretar esses versículos? Você consegue fazer uma explanação, conhecer? O versículo, aquele versículo muito que a gente fala muito sobre o arrependimento de Deus. Deus se arrependeu, tá? Você vai ler lá e falar, não, Deus se arrependeu. 6,6 de Gênesis, né? Tá, se arrependeu. A palavra ali no português se arrependeu. Só que ele tem que parar para pensar, será que Deus se arrepende? Ele sabe de todas as coisas, ele sabe de hoje a 1000 anos, 10.000 anos para frente. Então, se ele está fazendo as coisas tudo certo, ele não tem por que se arrepender. Então, nós temos que saber interpretar. O sol parou. O sol parou. Então, a terra, quando ali estava, né, Josué falando, não, o sol parou. Então é o sol que gira, não é a terra. Quer dizer, são anacronismos. Tem que estudar para interpretar isso, para aprender a Bíblia Sagrada. E se a gente olhar, irmãos, né, se olhar, que nem o pastor Claude citou aqui agora, o irmão Rony, Paz do Senhor, presbítero irmão Rony, servo de Deus abençoado, tem também um podcast. O pastor Dorival esteve aí no outro domingo participando de Papo de Varões. O pastor Claude assisti também, foi uma bênção. Irmão Rony, um abraço, irmão. Deus continue te abençoando fortemente aí, e que esse podcast Papo de Varão aí seja ainda mais bênção, viu? E o pastor Claude falou um negócio, irmão, a gente olha para Josué, o sol parou, a lua parou. Aí todo mundo fala, não, mas o sol parou, a lua parou. Os leitores de Bíblia, né, que são ali, que só leem a Bíblia e não buscam aprofundar, vai falar assim, não, mas o sol e a lua parou. Pronto. Mas se você, irmão, é isso que eu sempre digo, se você se aprofundar, irmão, para entender como é que parou tudo isso, você vai ver que Deus é muito maior do que você só olhar o sol e a lua parar. Entendeu? Alguém vai falar, mas são chatos demais. Não, irmãos, a gente precisa se aprofundar para conhecer a grandeza de Deus. Todo o movimento que Deus fez para parar, irmão, 1 segundo de terra parada é muita coisa que mexe, irmão. Então, só para você ter uma noção da grandeza do milagre que Deus fez ao fazer o sol e não parar. A terra parar, o oxigênio tem que parar, tem tudo que parar, né? O homem continua respirando. Então não é só. E outra, entra nisso, né? Você conhece o versículo, você vai falar o versículo. Mas por trás desse versículo, né, tem uma história, né, tem que conhecer a historicidade desse versículo, a etimologia da época, né, o pneumonismo da palavra, o diamantismo da palavra. Temos que conhecer, porque senão, é o que eu estou falando. Eu sempre digo que Moisés ele foi criado no Egito, filho hebreu, criado no Egito. Então ele tinha toda a cultura egípcia, mas quando ele escreve a Bíblia, ele tem que escrever num contexto hebraico. Só que ele passou 40 anos dentro do Egito. Então, muitas coisas na cabeça dele, eu sempre digo, eu estava conversando com o pastor Dario esses dias sobre isso, a pessoa que nasceu no Brasil, ele morou 50 anos nos Estados Unidos, ele vem para o Brasil e vai escrever um livro. Ele vai trazer muitas coisas da cultura de lá. Isso aconteceu muito com Moisés. Então, eu tenho que, quando lê a Bíblia, a gente tem que ter... Eu sempre falo aquelas 3 perguntas que faz, né, quando vai ler a Bíblia. Para quem foi? Para quem foi? Esse versículo. Você lê um versículo, para quem foi esse versículo? Quando foi? E por quê? Entendeu? 3 perguntas que devemos fazer. Por que isso? Quando? E para quem? Então, quando a gente está lendo a Bíblia, cada versículo a gente tem que fazer essa pergunta para a gente ir atrás da história, saber interpretar, senão nós vamos cair no abismo. E prova disso, né, que o pastor Claude falou de Moisés, é tão verdade que quando ele sai do Egito, né, e ele tem o filho dele lá, né, Capuchita, como a Bíblia vai chamar ela, quando ele tem o seu filho, ele não quer nem circuncidar o menino. Deus vai lá e fala, não, vai matar Moisés. Deus queria matar Moisés. Né? Até esses dias minha irmã mandou uma pergunta perguntando se era isso, né? Se Deus quis matar Moisés. Deus quis. Por quê? Porque Moisés, mesmo saindo do Egito, a cultura do Egito ainda morava dentro dele. Né? Ele aprendeu, ele conviveu no Egito. Então é isso que muitos irmãos precisam entender. Né? Principalmente ao ler e interpretar a Bíblia. Eu sempre digo, procura a raiz da palavra. Né? Pastor, mas eu não entendo hebraico. Então procura uma Bíblia que se aproxime do original. Se você pega aí uma King James, né, uma Bíblia hebraica, né, você vai ver a diferença que tem de interpretar o texto. Né? Então, hoje, voltando
para aquilo que nós estávamos falando. Hoje, muita gente é separado por amizade. Muita gente chega ao santo ministério pelo alto valor do dízimo, pelo alto valor da oferta, por aquilo que ele presta ao pastor e não à igreja. Eu congreguei recentemente com uma pessoa, não vou dar nomes, nem dar dica, meu primo João Paulo está aqui na live. Deus te abençoe, meu primo, meu tio Márcio, lá da cidade de São Paulo, irmão Rodolfo, Deus abençoe. Minha esposa Sheila está aqui também, a pastora Patrícia, Deus abençoe. Raquel, Rodolfo. O pastor Clô também está com outras pessoas aqui também. A Creide, a minha sogra, a Creide. Que Deus continue abençoando. O Danilão chegou aqui também. Carlos César também, Carlos César, presbítero. O presbítero, irmão Carlos César. Deus continue abençoando o irmão, viu, irmão? Deus continue abençoando os irmãos. E nós estamos aqui no papo de Bíblia, irmãos. Talvez você pegou meio assim, nós vamos deixar aqui, depois nós vamos fazer uns cortes aqui. Nós estamos num papo de Bíblia, e nós começamos a falar. Eu levantei 2 tópicos aqui. O primeiro, que é onde eu prego essa bênção, nós vai finalizar nisso. E o segundo é a questão do dízimo, da oferta. Pastor, se eu pago o dízimo, eu sou abençoado? É correto? Amém. Cada um usa a sua fé, devolve ao Senhor, e eu te garanto que devolvendo vai ser abençoado. Eu recebi agora um dízimo já, de contribuição, e Deus já respondeu esse dízimo. Não vou citar quem é nem nada, mas Deus já respondeu. Então, eu louvo a Deus, porque Deus, sim, Ele abençoou. João Paulo, meu primo, está aqui na live, cumprimentando nosso Papai do Senhor, e ele tem testemunhos de dízimo, de que Deus faz. Por quê, pastor? Por causa da fé. Mas o que acontece hoje, irmãos, é o que nós queremos que você entenda, é a forma que se usam, a forma que pedem, que intimidam você a ser dizimista. E é o que acaba ofendendo até muita gente se afasta da igreja. Outros olham para o pastor, mas o pastor é dizimista, o pastor é não sei o quê. Então, o pastor só pede dízimo. E é o que afasta muita gente da igreja. Então, há essa, como que eu posso dizer? Assusta, muita gente. Pastor, mas eu vou na igreja, o pastor só quer meu dízimo para fazer isso, aquilo, outro. E é porque também não explicam, Porque hoje você vê em todas as plataformas digitais aí, podcast, as pessoas, um fala a favor do dízimo, outro fala contra. E dentro da igreja não tem. Eu fiquei 30 anos no Ministério do Belém, 30 anos, e nunca vi eles falar claramente, abertamente sobre o dízimo, uma explicação, da onde eu vim. Então hoje tem esse conflito de ideias, um fala não, que tem que dar o dízimo, que tem que ser dizimista por causa disso, e traz as provas bíblicas, textos bíblicos, o outro rebate, refuta lá com outras provas bíblicas também, com versículos bíblicos, e fica nesse impasse. Mas é o que nós estamos falando aqui, você falou, você é abençoado, porque você dá por gratidão. Vai dar, precisa, a igreja precisa, A igreja precisa sim, a obra de Deus precisa e avante. Mas você tem que ser grato, fazer por gratidão, não por obrigação. O que acontece é muita obrigação, você tem que fazer, porque se você não fizer, vem um bando de gafanhoto. Como diz o pastor, estava falando esse dia, a única vez na Bíblia que eu vejo o gafanhoto virar demônio. É um símbolo, Mas daí eles amaldiçoam. Não, se você não der, você não... Quer dizer, a pessoa fica aqui na cabeça. E na verdade não é isso. A Bíblia não está dizendo isso. Não tem um respaldo bíblico para isso. O que eu falei, é bíblico, Tá? Tem versículo bíblico falando de dízimo? Tem. No Novo Testamento? Tem. Mas só que eu aconselho você dar por gratidão. Não por obrigação. Não porque você está sendo intimidado a dar dízimo. Não. Eu vou dar o meu dízimo porque eu sou grato a Deus pelo aquilo que Deus me deu. Deus me deu uma porta de emprego, me abençoou quando eu estava precisando, agora eu vou devolver. Agora eu vou dar isso, porque é de Deus. Por gratidão. E é o que não acontece. Que nem eu estava falando. Eu saí de um ministério que não era por gratidão, era por obrigação. Só faltava fazer o carnezinho ali, para a gente ler ali e assinar o carnezinho. Por quê? Porque você passa a pagar o dízimo por obrigação. E a partir do momento que você é obrigado a fazer, irmão, eu sempre falo, ô Mateus, Deus te abençoe, meu amigo. Deus continue abençoando a sua vida, viu? Sua casa, seu ministério. Louva a Deus pela sua vida também. O Valdemarzinho Cortez, o nosso vereador, foi vereador aqui na nossa cidade.
uma pessoa muito bem vista aqui. Deus continue te abençoando. E o que acontece é que tudo, irmãos, que você faz por obrigação não é abençoado, né? Se torna um sacrifício de tolo. Ah, pastor, eu estou fazendo um jejum aqui e tal. A partir do momento que você começou a sacrificar demais, Deus já não vai receber. Ah, pastor, mas eu preciso pagar o dízimo acima do não sei o quê, não sei mais. Irmão, né? Até o pastor que disse que eu era amaldiçoado, né? Ele disse que eu precisaria pagar o juro do dízimo que eu não estava pagando. Irmão, se eu não tinha o que comer na minha casa, como é que eu ia pagar um dízimo e com juros em cima do dízimo? Outros dizem, não, irmão, mas você já tem que pagar o dízimo, certo? Então, é essa a nossa questão, né? É isso que a gente bate contra. Muita gente não tem chamada, não tem vocação. E eu conheço muito menino que tem chamada, muitas pessoas que têm vocação e que não vão chegar ao santo ministério. E não é nem que a gente está aqui lançando uma palavra negativa contra a vida de ninguém, não. Não vai chegar ao santo ministério por questões de dízimo, né? Porque infelizmente não paga, né? Ou não tem uma condição adequada de pagar, ou vai lhe fazer falta, né? Quando na verdade a promessa é nossa, irmão, né? Quem sabe você está assistindo a live aí, você tem uma promessa, né? Você tem uma chamada, e o dízimo não forma obreiro. O que forma obreiro é a palavra, né? O que forma obreiro é a chamada que Deus tem na sua vida. Acho que é uma das preocupações que nós temos, né? Nós estamos sempre juntos conversando sobre isso. A preocupação de muitas pessoas estão frustradas por causa disso, porque eles não são bajuladores de pastor, né? Tem uns que estão no ministério porque são. Tem pastor que nunca foi um porteiro, nunca cuidou de um carro lá fora, que a gente já passou por isso, né? Nunca foi cooperador, nunca foi diácono, já foi direto ao presbitério e a dirigir igreja. Então, daí a gente vê aquela passagem de Ezequiel, né, 47, que ele vai entrando na água, vai ter que entrar na água e molhando os pés. Isso é a chamada. Você entrou, a água pega seu tornozelo, seu joelho, sua cintura. Você vai entrando, você vai aprendendo. Porque quando chegar lá na frente, você está nadando já de braçada, que não alcança mais, mas você sabe que o outro coitado que está chegando, você precisa ajudar ele. Você passou por aquela experiência. É gradativo. Você tem que ajudar. Porque tem pessoas que não ajudam, por quê? Porque ele já caiu de paraquedas. Ele não sabe, não tem aquela consciência. O porteiro tal fez tal coisa, ele não podia fazer, já vai lá de disciplina, já tira da porta, já magoa aquela pessoa, porque ele não tem entendimento, porque ele não passou por aquilo. E a obra de Deus, como eu estava falando, a chamada tem que ser aprovada, tem que ser gradativamente, tem que ir trabalhando, degrau por degrau, a chamada. As pessoas hoje querem pular etapas, né? Isso é perigoso, pular etapas. E eu conheço muita gente, irmão, que pulou etapa. Aí eu ouvi esses dias um pastor falando, não, mas Deus me tirou de trás das malhadas, usando o texto de Davi, né? Mas, irmão, olha o contexto de Davi. Deus tirou Davi de trás da malhada? Tirou. Mas quantos anos Davi padeceu, sofreu, antes dele ser ungido rei, né? Então, assim, usam-se textos sem contexto e se torna pretexto. Por quê? Porque Davi pagou o preço para ser Davi, né? Outros pagam o preço. Eu falo que meu pai, com 9, 10 anos de idade, eu comecei a ficar na porta, com canetinha na mão, aprendi a recepcionar as pessoas, né? Depois eu fui cuidar das crianças, fui líder de jovens. Então a gente passou por esse processo, né? Eu sempre fui porteiro e até hoje, está aqui a pastora que a gente congrega ali no tabernáculo, até hoje, irmão, eu chego, eu fico na porta da igreja. Por quê? Porque eu não deixei de ser porteiro, né? Eu não deixei de ser obreiro. Então é isso que muita gente não entende. Eu conheço gente que saiu do meio da mocidade e foi ser pastor. Ah, pastor, mas Deus tinha uma chamada grande na vida dele. Mas pulou etapa. Hoje ele não sabe separar um obreiro. Hoje ele não sabe reconhecer um obreiro, né? Por quê? Porque foi de forma imatura, né? Falta experiência, né? Você tem que trabalhar. Isso você vai aprender trabalhando. Você pulando etapas, você não consegue. Por mais que você seja uma boa pessoa, inteligente, né? Igual certas pessoas que a gente conhece, inteligente, boa pessoa, mas só que tem etapas que foi pulado. Então esse vazio, esse buraco, nunca vai tapar, porque ele não tem experiência. É a mesma coisa de um jovem casal que casou hoje com 18, 17 anos, que ele dá conselho para um de 50 anos de casado. Fica, né, desconexo. Então, ele tem que trabalhar etapas, não pode pular. E tem muita gente pulando, e isso é perigoso para a igreja e para os membros, porque os membros, ele vai se espelhar naquilo ali. E a pessoa, não, às vezes, tem bom conhecimento de Bíblia, mas não tem a experiência.
E a gente tem que ter conhecimento da Bíblia, tem que ter experiência de vida. Você chegar a dar um conselho, você sabe conversar com o obreiro, igual as situações que a gente já passou na igreja, tem que chegar, chamar os obreiros, conversar. Tem o que falar, porque você tem experiência. Agora, se você não tem experiência, você chega e já vai matando. Ou às vezes passa a mão na cabeça, que não era a hora de você dar o cargo para ele, você dá o cargo para não deixar ele sair fora. Outro ele já chega e já tira do cargo. Então são coisas que a experiência ao longo do tempo que vai te trazendo isso. Eu sempre continuando a conversa, eu sempre dizia que, sempre digo isso, que às vezes eu via os pastores falar alguma coisa do púlpito e falava, nossa, mas o pastor não devia ter falado. Mas só quem está ali é ele que é o responsável, então ele fala e depois ele vai arcar com as consequências. Então isso é uma verdade. Então, para a gente encerrar aqui essa parte de hoje, já pular para a última, para nós encerrar, é só para resumir aos irmãos. Não estamos falando mal do dízimo, estamos falando a forma que se chega ao santo ministério. Alguns chegam porque são dizimistas alto, e isso nós estamos vendo. Existe aí uma das maiores igrejas do Brasil hoje aí. Nós vemos a corrupção que há por trás dela. Depois, se quiser, procure no Facebook, YouTube, sempre tem alguém denunciando isso. Aqui próximo de nós mesmo, a gente vê tamanha arrecadação de dinheiro e não sabe para onde vai esses dinheiros que tanto se arrecadam. Então, assim, há hoje, nos dias atuais, um exagero. Estão aí judiando do povo. E acabam até traumatizando outros que saem da igreja e não voltam mais. A gente tem estrutura, irmão, mas apanha. A gente apanha demais. Meu Deus. A gente apanha de graça todo dia. Mas nós estamos aqui por quê? Porque nós temos uma chamada. Eu dizia anteontem, conversando em casa com minha esposa, eu dizia para ela, eu estou na igreja porque eu amo Deus. E eu amo a palavra. Porque tudo que a gente já viveu em termos de vivência, não era para a gente estar pregando mais, irmão. Não era mais para a gente estar falando mais. Mas nós estamos aqui falando por quê? Porque ainda, por mais que passe, quando a gente está enraizado na palavra verdadeira, nós passamos prova, nós passamos aflições, somos perseguidos, falam mal, batem na gente. Aqui nós já apanhamos demais, irmão. E nós estamos ainda aqui de pé. Porque são bons? Não. Porque a gente se enraizou na palavra. Então hoje nós queremos dizer, viva a palavra e ande por ela. O senhor quer falar alguma coisa mais sobre essa questão, pastor? É isso, falando de Bíblia, nós estamos falando de Bíblia. Então, a minha maneira, eu sempre digo, que a minha maneira de falar de Bíblia é para estruturar as pessoas. O pastor falou, você andar pela Bíblia. Conheça a Bíblia, leia a Bíblia, procura as histórias, as linguagens idiomáticas. Procura hoje, falando sobre... você não sabe o grego, você não sabe o hebraico. Hoje tem um aplicativo, tem o Strong no celular. Você entra lá, tem toda a Bíblia lá, tem as partezinhas azul lá que você clica lá e vai te dar o grego, o hebraico, e a tradução vai ter as exegeses, vai ter os textos cruzados. Então tem tudo. Hoje você tem as ferramentas para estudar. Não precisa ficar falando que o diabo, Deus fez o diabo, não precisa ficar falando que o diabo caiu na terra, entendeu? Ele é o maestro da orquestra, Sempre tem que dizer que o diabo era maestro lá no céu e tal. Você não precisa ficar falando essas asneiras, essas bobeiras, porque não está na Bíblia. E até os pastores, já me falaram, eu falei, não é assim, não está escrito desse jeito. Então por quê? Porque às vezes acontece que as pessoas são muito, eu digo papagaio de pirata, só repete. Só repete, vai pregar, repete o que ouviu, mas não foi buscar, não foi estudar. Então a gente precisa estudar a Bíblia para se libertar. E a palavra liberta, Citamos aqui logo no começo, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora uma outra pergunta, pastor, para nós encerrar. Eu disse, sobre as agendas, Piva, meu amigo, evangelista, servo de Deus, conhecedor de Bíblia, me deu muito conselho a respeito desse podcast, ou dessa conversa, que nós vamos ter. Se Deus quiser, toda quarta-feira nós vamos estar aqui falando de Bíblia, e me deu muito conselho, me deu muitas ideias, Que Deus seja louvado pela sua vida, meu amigo. Eu sempre digo, hoje está 2, no sábado tinha mais 2. Dos 3 que não me abandonaram, O Piva é um deles que sempre me aconselha. Eu falo com ele todo dia, o pastor Bruno te conhece sem te conhecer, viu?
né? Me ajuda demais esse homem. Né? E uma outra coisa, né, que eu disse logo no começo, quando nós começamos aqui, irmão, nós estamos sem nada, nós estamos só conversando com a Bíblia aqui, a minha aqui, a do pastor Claude ali, né? Nós não fizemos nem nada, não, nós só estamos aqui conversando. Semana que vem nós vamos fazer um cronograma bonitinho, tá bom? E eu dizia, né, que eu tenho pregado muito, né, o janeiro mesmo, eu preguei muito em janeiro, e a maioria dos temas que eu tenho recebido é só bênção, né, pastor? Aí a pergunta que eu faço para o senhor e essa ausência da cruz? Né? E essa ausência do evangelho que salva? Né? O que a gente, como igreja hoje, né? E eu estou pegando ele de novo, irmão, porque nós não combinamos pergunta não. Né? Hoje como igreja, né? O senhor tem sentido essa ausência da palavra da cruz, uma palavra de salvação para o povo? Muito, muito, muito. Você pode ver que nos grandes eventos, até nos cultos que a gente faz no lar, a gente fala bastante de cruz, né? Tem bastante a cruz ali nos ensinos, nas pregações, mas nos eventos, né? Eventos grandes, onde o senhor prega, que o senhor é conferencista, então, né, esses eventos grandes que o senhor prega, pode ver, não tem cruz, não tem você tomar a sua cruz, você carregar, falar de Jesus, tem meia hora, 40 minutos, uma pregação sobre a cruz, falando, né, sobre se converter, falando sobre se arrepender, que é converter, mudar de direção, se arrepender, mudar de pensamento, né, que é o shubio, né, metanoi, que é mudar de rumo e mudar de pensamento. Então, algum tempo atrás eu trouxe uma mensagem sobre isso, né? Ser convicto de salvação ou ser convencido da salvação. Uhum. E muitas pessoas estão nessa, eles estão convencidos que são salvos. Entendeu? E às vezes estão levando uma vida que eles estão convictos, mas na verdade eles não estão. Então, essa ausência de cruz na igreja está gerando muito crente, né, desestruturado, porque eles só querem bênção, porque eles estão vivendo, né? Nós vemos aí jovens, crianças, né, profetizando, trazendo, está vendo isso, está vendo aquilo. Então, é um perigo, porque acostumaram nessa vida de só abençoar, de ver o anjo chegando, o anjo trazendo bênção, o anjo está descendo, o anjo está subindo, e fica pregando o evangelho de angiologia, em vez de pregar a cruz de Cristo, a ressurreição dele. Valorizam, a morte dele, mas valorizam mais um anjo dentro da igreja. Você fala assim, irmão, tem um anjo andando no meio da igreja. Tem gente que carrega cadeira na cabeça. Mas se você falar Jesus está no meio da igreja, parece que não surte o mesmo efeito do que você falar que está vendo um anjo dentro da igreja. Continua. Eu preguei sobre a cruz, né? Quando o centurião está no pé da cruz, fala, esse verdadeiramente era o Filho de Deus. O pastor Douro pregou na sexta-feira retrasada, né? Pregou sobre isso também. Eu prego numa outra linha, ele prega numa outra linha de pensamento. Mas, pode ver, eu preguei sobre isso e a igreja ficava olhando como não estivesse entendendo, porque não está acostumado. Então, eles querem ser sacudidos, né, pela palavra, que você grite, que você pule. Se a gente olhar os evangelhos, Paulo pregando, o rapaz chegou a dormir. Eu ainda não, acho que na minha pregação, acho que ninguém dormiu ainda. Mas Paulo, porque eles traziam um ensino longo. Era um ensino. Não era uma pregação avivada. Porque até essa palavra pentecostal, o Pio ali, até ele me corrija, mas ser pentecostal não quer dizer. Pentecoste era festa lá. Entendeu? A Pentecoste, essa palavra Pentecoste, nos dias de hoje, eu até discordo, porque a festa de Pentecoste, ou ser pentecostal, nós estamos agregando naqueles dias. E hoje não, é outra etapa, outra vida. Hoje o Pentecoste é o pula-pula. Né? Hoje o Pentecoste é isso. Até semana eu estava conversando, eu e o Piva, nós estávamos falando sobre isso mesmo, justamente sobre esse pentecostalismo que existe nos dias de hoje. Né? Quando na verdade, até eu estava conversando com o irmão pós-mensagem no domingo na igreja, né, o Brasa, e ele falou para mim, pastor, o senhor prega, e eu sinto que vai queimando aqui devagarzinho, a palavra vai entrando, aí dá vontade da glória. É a palavra. Pela palavra. A gente, irmão, hoje o que acontece? Eu tenho visto muitos meninos, e eu até converso muito isso também com o Piva, que eu tenho muito medo de muito menino que começa hoje sem querer aprender. Né? A gente sentou para aprender. A gente ainda senta para aprender. Né? Tem dia, em janeiro mesmo, eu estava pregando muito, para lá, para cá, para lá e para cá. Aí eu falei, não, mas espera aí, eu tenho que sentar, eu tenho que aprender. Né? Eu tenho que ouvir alguém. Por quê? Porque você só fala, você se esvazia.
né? E eu atribuo também essa ausência de cruz, eu até disse isso no sábado pregando em Botucatu, que a cruz não gera dinheiro. Não. Né? O evangelho da cruz não dá lucro para a igreja. Né? O evangelho da cruz é um evangelho de sofrimento, irmão. Toma a sua cruz, Jesus diz, e siga-me. Né? Renunciar é um sofrimento para muita gente. Né? Então, assim, poucas pessoas hoje, irmã Alessandra, presbítero irmão Walterson, Deus abençoe os irmãos, viu? Alexandre Romão, Deus lhe abençoe. A irmã Débora ali da cidade de Cerqueira César também, Deus abençoe, se eu não me engano, o irmão Alexandre Romão é da cidade de Arandu, Deus abençoe. Tem mais alguém aí, pastor? Tem a Érica do Rodolfo, minha cunhada Edna. Deus abençoe. Já passou os nomes aqui, eu não consegui ver. É que tá passando aqui, irmãos, e nós não tá A vendo. Camila também tá, né? Camila, Deus abençoe os irmãos, viu? Tá na live, então, foi passando os nomes aqui, não Mas nós já estamos quase encerrando aqui, irmão, porque eu ainda falei que eu ia fazer uma lá no TikTok. E eu tenho que ir embora. E nós estamos aqui na casa do meu pai, da minha mãe, mãe Jussara, meu pai. A minha mãe tá lá na live também, Deus abençoe. Nós estamos aqui na casa dele, irmão. Nós pegamos um quartinho deles, que é o único lugar que tem tranquilidade. Lá em casa tem criança, não tem. É barulho. Na casa do pastor Couto tem um cachorro, é barulho. Então nós viemos aqui, se refugiamos aqui na casa do meu pai. Mas eu atribuí isso também, né, no sábado ministrando, né, porque a cruz é um sofrimento, né, a cruz é renúncia. A cruz, ela gera milagre, mas não gera renda para a igreja. Né? E eu até falava sobre Jesus. Falei isso no domingo, pregando. Né? Jesus, ele amava tanto as almas, que ele despediu os discípulos, mandou eles ir comprar alguma coisa para comer, para pregar para uma mulher que era rejeitada, né, no poço de Jacó. Jesus, ele pegou o barquinho e foi lá para Gadara para libertar um endemoniado em Gadara. Né? Então hoje está havendo uma inversão, né, nos meus olhos, uma inversão muito grande, né, pastor? Porque a cruz, né, ela tem mudança de vida. Né? Você vê, quando prega esses eventos grandes, as pessoas pulam, eles rodam, né, até recebem a palavra, mas não tem mudança de vida. E o evangelho é para mudança de vida. Tem que mudar a vida. Se você ouvir a palavra de Deus, você ser confrontado com a palavra, tem mudança de vida. Ela é para corrigir, redarguir. A palavra é para fazer isso na vida. Agora, se a pessoa ele vai lá e só ouve bênção e sai da mesma maneira, o evangelho não está fazendo efeito. A cruz de Cristo, para ele, não está tendo significado. Nós precisamos, né, olhar para a cruz, que é ela, né, foi a morte dele na cruz que nos deu essa liberdade. Porque nós temos hoje liberdade por causa da cruz de Cristo. E esses eventos grandes, é bonito, é gostoso, mas às vezes é mais barulho do que espiritualidade. Quando toca um som, né, põe lá um instrumento ou mesmo playback, as pessoas cantam e são levados e motivados, choram por causa da letra do hino. Às vezes a letra do hino até não é aquela, mas a melodia faz com que a pessoa ele chore, que ele pule. Mas o que tem que fazer isso é a palavra. É a palavra que tem que fazer isso. Não é o louvor. O louvor é bonito, sim, mas a palavra que tem que mexer com o coração do ser humano. O louvor não te edifica, né? O que edifica é a palavra. O louvor, ele mexe com o seu emocional. Né? Para quem é músico sabe que existem tons de melodias, né? Algumas combinações de harmonia que foi feita justamente para o seu cérebro. Ele se deprime, né? Ele se alegra, ele chora, né? Ele faz com que você sinta várias emoções através da melodia. Né? Então, é por isso que a gente sempre bate de frente com algumas melodias. Aí, vamos deixar isso para uma outra quarta-feira, mas é por isso que a gente bate muito em algumas letras de louvores, né? Que não são melodias de adoração a Deus. Né? E é um egocentrismo. Tem aquele que eu estava conversando no serviço, a gente está falando da igreja de 1400, 1400, dependendo do louvor, era os gregorianos, era só aquele louvor, né? Em 3 acordes, o maior, não podia ser menor, porque de menor é desafinado, né? É o menor, todo menor é para voz desafinada, então era considerado, não era considerado para Deus se tocasse uma nota menor. Depois que foram implantando isso, mas até então era só os 7 acordes maior que era tocado. E quando era tocado, porque não tinha música, entendeu? Era só um louvor. Depois que foram agregando os louvores na igreja, não tinha.
Você pode procurar na história lá, que você vai ver que não tinha esses tipos de louvor que tem hoje. Era pregação no palatório, né, que ficava no meio, quase no centro da igreja, né, do templo antigo, e ali não tinha esses louvores, então era a palavra. E hoje nós sentimos falta, né, de palavra, culto de ensino de 1 hora, 2 horas, igual eu prego 2 horas. Então, a gente precisa desses momentos de palavra. Eu sinto muita falta, irmão. Né? Uma escola bíblica bem ensinada, né? Porque a gente tem recebido, né, muita mensagem, muitas ligações. Pastor, mas falaram aqui assim, o que é? Pastor, me explica, né? Pastor Couto tem recebido. Eu achei que era só eu, irmão. Né? E eu não estou falando só de Aras, não, porque eu recebo muito aqui de Aras. Né? Mas eu recebo de outras igrejas, né? de outras cidades também. Né? Muitas pessoas com dúvidas. Pastor, me explica tal, pastor, me explica assim. E isso é falta de aprendizado até mesmo de quem é liderança. Né? Dos liderados, porque eu sou da seguinte opinião. Né? Se o líder não tem conhecimento, os liderados não terão conhecimento. Né? Se o líder é um líder que só canta, os liderados só vão cantar. Né? Então, assim, a liderança, ela vai refletir naqueles que são liderados. Né? Isso é bíblico. Né? Então, irmã Alessandra Paulino, Deus abençoe. Ali de Cerqueira César, Deus abençoe a sua vida, viu, irmã? Deus continue abençoando a sua vida, sua casa, teu ministério. Né? Então, assim, né? Vou deixar o pastor Cláudio agora fazer as considerações dele. Logo mais nós vamos fazer as considerações e abençoar também a sua vida aí com uma oração em nome de Jesus. Meu irmãos, hoje foi só um aperitivo, né? Um aperitivo dessa conversa. Nós vamos melhorando, né? Quando nós instalamos aqui tudo meio correndo aqui às pressas, nós vamos melhorando e fazer as quarta-feira, com vocês aí, se quiser fazer pergunta, pode perguntar que o pastor Daílson aqui vai responder. Ele sabe como responder. Então nós vamos, mas eu agradeço a vocês que estão na live conosco aqui, os irmãos, o Carlos César ali ainda, o Valdemar, Cortez. Então, e nós vamos falando de Bíblia. Vamos falando de Bíblia aqui, comentando às vezes, né? Às vezes tem algumas alfinetadas aí, mas é esporádico, irmão. Isso é normal. Nós vamos conversar aqui e às vezes vai falar alguma coisa e alguém vai sentir e tal. Mas não é diretamente, é porque é Bíblia, nós estamos falando de Bíblia. Quando fala de Bíblia, às vezes confronta alguns pensamentos. Mas agradeço a todos que estão aí. Até quarta-feira. Quarta-feira nós estamos de volta aqui. Em nome de Jesus. E não deixe, irmãos, de pregar a palavra da cruz. Tá bom? Não deixe de falar. Não precisa de um tempo. Ah, pastor, mas eu preciso de uma... Não. É dentro e fora... em tempo e fora de tempo. Né? Então pregue Jesus. Quem sabe você precisa de uma palavra. Né? Jesus, ele ainda faz, irmão. Jesus deixou de fazer em algumas igrejas porque não se clamam mais a ele, não buscam mais o nome dele. Mas você tem a chave, você sabe como fazer. Então, Mateus capítulo 6, entra no seu quarto em secreto, fecha a porta, vai lá orar. Senhor, eu preciso de uma resposta. Senhor, eu preciso de uma providência. E o Deus que operava ainda opera. Ele não deixou de ser Deus, não, irmão. Nós que modificamos a nossa forma de fé, mas o Deus que nós servimos ainda é o mesmo. Então, que a mensagem da cruz ela possa estar no seu coração. Não seja enganado, não seja iludido, tá? Não faça por obrigação, resumindo aqui aquilo que nós conversamos, não faça por obrigação. Rapaz, senhor Tata, Joyce Ribeiro, é minha tia, mas ela eu tenho mais como irmã do que tia. Mas eu respeito. Pastor Josiel, da cidade de Pau Sul. Pastor, sábado nós vamos estar em Pau Sul, hein? Vamos estar aí ministrando. Pastor Clóvis vai estar junto. Vai ser bênção em nome de Jesus. Nós vamos estar na Debrais aí, Pastor Fernando. Nós vamos estar aí ministrando. Estou com saudade do Senhor. Tata, um beijão. Deus abençoe, viu? Então não deixe de pregar a cruz. E não seja, irmãos, enganado. Pastor, mas eu queria pagar o dízimo. E eu não tenho condição. Espera ter condição, irmão. Tá? Não vai tirar dentro da sua casa, não deixe faltar o leite para o seu filho. Ah, pastor, mas se eu dizimar, Deus vai prover. Irmãos, eu pensei assim. E meu irmão foi parar no Cerrado. E para me limpar depois, ninguém veio me ajudar a pagar. Então, entenda, não se sacrifique para dizimar. Não estamos pregando contra o dízimo, estamos falando a respeito da forma com que agem com o dízimo. Eu, pastor, nós conversando aqui, falamos, fomos obrigados a dizimar por um bom período. Porque nós estávamos em igreja que precisa. Hoje, irmão, eu, pastor Dario, não tenho condição de dizimar. Minha esposa está na live, ela sabe da minha vida financeira. Nós estamos sofrendo aí um pouquinho. E eu não tenho condição.
E meu pastor Sérgio, em momento algum ele me obriga, porque ele entende que é um período que eu não tenho condição. Então, não tire da sua casa, porque não vai ser bênção, vai ser maldição. Você vai estar fazendo sacrifício de tolo. Né? Então é isso que nós estamos querendo te ensinar aqui hoje. Tá bom? Há dízimo, pastor? Tem no Novo Testamento? Tem. Tem no Velho Testamento? Também. É um mandamento bíblico? Aí eu deixo você pensar. Né? Eu sou obrigado a pagar? Né? Aí é com você. Né? Então, assim, cada um tem uma questão de fé. E é como o pastor Claudio disse sempre. Fala aí, pastor, aquele ditado que o senhor sempre usa sobre a fé. O senhor que é o homem da fé, não tornar como... Então, eu sempre digo, porque a fé é como um combustível. Deus está lá. Né? Então você tem que ter a fé para chegar até Ele. Né? Aí eu sempre digo, tem o carro. Né? Eu estava até simbolizando o serviço para os meninos lá, falando que está o carro ali. Mas se você não tiver o combustível, o carro não vai. Entendeu? A fé é da mesma maneira. Você tem que ter para chegar no lugar. Então a fé, você precisa dessa fé. Para dar dízimo, para cultuar. Porque Hebreus 6 vai dizer que sem fé é impossível agradar. Então precisa você ter fé. Vai estar dando por fé. Né? Por gratidão a Deus e por fé. Eu digo mais para você dar o seu dízimo por gratidão. Pela igreja que você congrega, ou até mesmo pela vida do seu pastor, dos membros que estão ali, e da cidade, das pessoas que precisam desse mantimento, muitas vezes nem chega lá, né? Às vezes vai só o tempo cede, né, para a presidência e não chega, mas dê por gratidão pensando nisso, que tem muitos da comunidade que você congrega que precisa da sua ajuda, vai precisar do seu dízimo. Então dê por gratidão. Se eles não derem lá, fazer o quê? Mas você está fazendo e você vai ser abençoado. Meu tio, eu só não sei se é o tio ou se é a tia que está na live, se é o tio José Miguel ou se é a tia Josimara que está na live, mas ele disse aqui, ó, o dízimo era alimento e não nota de 100. Né? E hoje, irmãos, hoje ela virou a de 200, né? Nem a de 100 mais. Né? Então, nós trouxemos essa curta reflexão aqui, né? A ideia era ficar meia hora, irmão, mas eu e ele nós começamos a falar, nós vai embora. Né? Nós estamos aqui há 1 hora já falando. Né? Mas assim, irmãos, voltando aqui de novo para os irmãos. Né? Nós congregamos, eu vou usar de novo ali o pastor Sérgio como uma referência, porque nós congregamos ali. Né? Irmãos, ele não fala, né? A pastora Patrícia não fala, mas eles ajudam com cesta básica as pessoas carentes. Eles ajudam com pagamento de conta as pessoas que são carentes da cidade. Né? Eles pagam água, pagam força, eles ajudam a pagar as presas de aluguel, eles dão mantimento, eles levam cesta básica, né? E não cobram, não pedem, não exigem. Né? Por quê, pastor? E muitas vezes o pastor mesmo fala, ele tira do dele, ele tira do bolso dele para abençoar alguém. Né? E hoje nós não vemos isso. Né? Hoje nós vemos igreja arrecadando dinheiro para pastor viajar. Nós vemos igreja pedindo uma quantia absurda de dinheiro para pastor viajar. Quando na verdade a igreja, pelo dízimo que entra nela, né? E eu não vou falar o nome de igreja, mas os irmãos já devem saber, né, da onde eu estou falando. Eu não estou aqui para alfinetar o ministério, não. É que essas coisas nos machucam. Né? E aqui, ó, meu primo João Paulo também aqui deixa um comentário muito interessante, né? Deus não quer o seu dinheiro, né? Ele te quer por completo, né? E hoje em dia não, né? Hoje em dia, até o Zé Mário já saiu da live aqui, eu acredito, mas o Zé Mário estava na live aqui e um determinado pastor foi atrás do Zé Mário para pedir contribuição e o Zé Mário estava alguns dias na casa. Ele nem foi perguntar se o Zé Mário estava bem ou não. Né? Então, irmãos, o que nos deixa indignado é isso. É a forma com que querem o teu dinheiro e não cuidam da tua alma. E a igreja do Senhor Jesus, a missão nossa como obreiros na face da terra, é cuidar da tua alma, é cuidar da tua vida, é cuidar do teu espiritual. Porque esse corpinho aqui, uma hora ele vai deitar a sepultura. Mas aí depois dela tem um continuar. Né? Então nós estamos vendo aí hoje um absurdo de gente que pede dinheiro para tudo. Nós vamos construir um alicerce, pede dinheiro. Mas não deixa de pagar seu dízimo. Aí no outro culto, não, vamos tirar uma oferta aqui para abençoar o irmão. Não, irmão, eu sou do pensamento que a igreja, que é grande, ministérios grandes, ele tem que sustentar, e não sustentar a família do pastor. Né? Não trazer o chegado do pastor para ser sustentado pela igreja. E desse jeito, né? Tudo vai dinheiro, né? Porque tem um amigo lá de Sorocaba, o irmão Damião, eu acho que o senhor lembra dele,
já veio aqui, pregou um dia aqui. E ele sempre dizia que ficava muito caro para ele, porque tinha 3, na época eram 2 meninos, e a esposa no ciclo de oração, e então ele tinha que comprar roupa, todas as festividades, comprar roupa, ajudar e tal, e o salário dele não estava dando, porque é muito dinheiro que vai, muito dinheiro que vai. Faz festa, vai dinheiro para a roupa das crianças, faz festa, vai dinheiro para jovem. Que tem criança, jovem e irmãos de oração, varões, tem como, é muito dinheiro, muita contribuição. E nada vem de lá, né? Tudo vai daqui. Então, fica assunto para outro dia, mas a igreja local pertence a quem? É verdade. Porque se todos construíram a igreja local, todos deram dinheiro para a igreja local, né? Igual aqui na cidade aqui, a igreja foi construída quase com todo o dinheiro daqui, os bancos compraram todo o dinheiro daqui, o som tudo daqui. Então, seria, né? A igreja local aqui seria dominante do investimento aqui. E não fica aqui, vai tudo para lá. Aconteceu uma determinada cidade, uma determinada igreja, o pastor, hoje amigo meu, pastorei minhas filhas, o ministério não estava dando suporte suficiente para ele, não sei o porquê, também não fui atrás dos pós-menores, ele fechou a igreja, foi obrigado a fechar a igreja, filiou ao mesmo ministério, mas de um outro campo, e ele pegou o som, pegou o caixa, pegou tudo que tinha e levou para outro ministério. Ah, mas roubaram a igreja. Não, irmão, são os irmãos que pagaram. Então não seria o certo os irmãos perderem aquilo que eles colocaram dentro da igreja com uma igreja em atividade, só que com outro ministério por trás. Então, nós temos muita conversa ainda, irmãos. Tá bom? Quarta-feira que vem, permitindo Jesus, nós vamos estar aqui novamente falando de Bíblia. Tá? Hoje nós passamos um pouquinho por cima daquilo que nós temos visto. Pessoas que têm chegado aí por dízimos, por amizade, por apadrinhamento. Como já foi dito aqui, antigamente era alimento. Hoje é nota de 100. Meu primo disse aqui, o João Paulo, Deus ele não quer o seu dinheiro, ele te quer por completo. E tem muita gente que só quer sua conta bancária, não te quer por completo, não prega a verdade, não te ensina a verdade. E tem muitas pessoas indo para o inferno e estando dentro da igreja por não conhecer a verdade. E nós vamos apanhar por falar isso. E nós vamos apanhar. E nós já apanhamos por natureza. Mas nós estamos na frente da obra para sofrer mesmo, para apanhar, não tem problema, nós temos a costa larga. Se não desistimos até agora, nós não vai desistir mais. A nossa chamada é para ensinar, né? E a gente vai continuar falando, mesmo que não nos aceite, uns outros aceitam, outros, né? Mas a hierarquia mais alta não vai aceitar. Mas é verdade, irmão, é verdade. E aquela menina que cantou, fez um louvor lá aquela vez, foi muito de parabéns, né? Que cantou falando da igreja, mostrando as verdades da igreja. Isso tem que ser mostrado, infelizmente tem que ser mostrado, tem que ser falado. Ah, não, mas não pode falar. Não, tem que falar, porque não pode continuar do jeito que está. Está virando Brasil, as igrejas estão virando Brasil. Isso é o pastor Daniel que você fala aí. Está virando Brasil, não pode. Isso tem que ter uma mudança. Vou traduzir o Brasil para os irmãos. O Brasil dele é bagunça, tá, irmão? Amém, meus irmãos? Que Deus continue abençoando a vida de cada um. O senhor quer orar, pastor? Pode. Então vamos orar para abençoar os irmãos? Senhor Deus e Pai, aqui está, Senhor Jesus, na live que nós fizemos de forma simultânea nos 2 Facebook, os irmãos que nos assistiram, Pai. Senhor Jesus, não viemos aqui para brigar, para contender, nós viemos aqui para tentar abrir os olhos de muitos, Senhor, que estão aí saindo da igreja por conta de não poder pagar dízimo, de não poder ofertar na Tua obra. Senhor, e quando na verdade nós somos chamados pelo Senhor, para ser sustentados sim pelo Senhor, e não por conta de uma igreja, de uma placa, de um ministério. Senhor, o Senhor nos chamou para coisas grandes. Eu sei que o Senhor chamou os Teus filhos que estão nessa live por coisas grandes. E não estamos aqui, Senhor Jesus, para pregar teologia ou uma outra Bíblia, mas estamos aqui para tentar abrir os olhos daqueles que estão cegos, Senhor. Cego pela igreja, cego, Senhor Jesus, pelo ministério, cego, Senhor, por aquilo que o pastor tem falado e não tem andado mais por fé, não tem andado mais pela Tua palavra que é verdadeira. Pai, que o Senhor possa libertar alguns dos Teus filhos que ainda andam nesse jugo e que o Senhor abra os olhos, Senhor, dos demais para que eles entendam, Pai, que o Evangelho nos liberta, o Evangelho nos traz paz, o Evangelho não é um peso, não é um fardo que vamos carregar, porque o Senhor já tomou sobre nós, sobre si todas as nossas enfermidades, os nossos problemas, o Senhor já carregou por nós na cruz do Calvário. Então, Senhor,
que eles possam compreender que o Senhor é o Deus acima de qualquer placa, de qualquer religião, de qualquer cifrão, de qualquer banco, de qualquer instituição financeira. Nós te adoramos porque o Senhor é Deus. Abençoa cada um dos seus filhos que aqui estão, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Receba a tua bênção. E por esses dias, né, na próxima quarta, nós vamos estar aqui falando de Bíblia. Nos ajude a compartilhar. Né? Espalha aí, compartilha com alguém aí. Fala, ó, tem dois doidos lá que estão falando de Bíblia. Né? E nós falamos de uma forma diferente, mas só queremos abrir os teus olhos. Tá bom? O Evangelho não é um jugo que você não pode carregar. Né? Muito pelo contrário, nós somos chamados para ser livres e libertos através da palavra. Eu vou correr lá para o meu TikTok, tá bom? Vou deixar uma palavra rapidinho lá ao vivo. E você que me segue lá, corre lá para o TikTok também. Aperta a telinha lá, tá bom? Para você que não me segue, Dario Silva 7834. Dario Silva 7834. Eu vou estar lá agora deixando uma palavra para o teu coração também. Um abraço, que Deus continue te abençoando. Fique na paz do Senhor. Paz do Senhor, irmãos, Deus abençoe. Amém.